Suor excessivo controlado. Rapaz socorrido pela mão de Deus na CCB. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte quando cheguei à reunião de jovens na Congregação Cristã no Brasil. Sempre fui um rapaz tímido, mas naquele dia, o constrangimento era maior do que o habitual. Enquanto os irmãos conversavam e riam, eu me mantinha afastado, enxugando discretamente o suor que escorria pelo meu rosto, pescoço e mãos. Não era o calor da tarde que me incomodava, mas uma condição que me acompanhava desde a adolescência, a hiperidrose, um suor excessivo que não tinha relação com o clima ou esforço físico. Era como se meu corpo não tivesse controle, e isso me deixava envergonhado, isolado e muitas vezes desanimado. Desde os meus 14 anos, percebi que algo não estava certo. Enquanto os outros meninos da minha idade brincavam, jogavam bola ou simplesmente conversavam sem preocupações, eu vivia com a camisa colada ao corpo, as mãos molhadas e o rosto brilhando como se tivesse acabado de correr uma maratona. No início, achei que fosse normal que todo mundo suava um pouco, mas com o tempo percebi que o meu caso era diferente. O suor não parava. Não importava se estava frio, se eu estava calmo ou nervoso, ele simplesmente jorrava. As camisas ficavam encharcadas em minutos, e eu precisava trocar de roupa várias vezes ao dia. As mãos escorregavam ao segurar qualquer coisa, e os pés dentro dos sapatos pareciam estar dentro de um balde de água. Na escola a situação era ainda pior. Os colegas começavam a notar e a fazer comentários. Alguns riam, outros perguntavam se eu estava doente. Eu tentava disfarçar, mas não havia como esconder. Cheguei a evitar apertos de mão, a me sentar sempre no fundo da sala e a recusar convites para atividades em grupo. O pior era o cheiro, porque mesmo tomando vários banhos por dia, o suor excessivo acabava causando um odor que me envergonhava profundamente. Eu me sentia sujo, diferente e rejeitado. Muitas vezes cheguei a pensar que Deus havia me esquecido, que eu era algum tipo de castigo por algo que eu ou meus pais tivéssemos feito. Minha mãe, uma irmã fiel da congregação, percebia meu sofrimento. Ela orava por mim todos os dias, mas eu, na minha imaturidade espiritual, duvidava. Por que Deus não me cura se Ele é tão poderoso? Perguntava a ela com lágrimas nos olhos. Ela sempre respondia com paciência: filho, Deus tem o tempo dele. Não desanime. Continue orando e confiante. Mas na verdade, eu já estava desanimado. Cheguei a evitar as reuniões na igreja porque tinha medo de que os irmãos notassem meu problema e me julgassem. Achava que se eu não pudesse ser normal, pelo menos não precisava expor minha vergonha diante de todos. Os médicos que consultei não tinham respostas claras. Alguns diziam que era psicológico, outros que era genético. Um deles chegou a receitar remédios fortes que me deixavam tonto e sonolento, mas não resolviam o problema. Cheguei a fazer sessões de iontoforese, um tratamento em que as mãos e os pés são colocados em água com uma corrente elétrica fraca, na esperança de reduzir o suor. Era dolorido e incômodo, e os resultados duravam apenas alguns dias. A cirurgia foi mencionada como última opção, mas o risco de efeitos colaterais graves me assustava. Eu me sentia preso em um corpo que não me obedecia, e isso me levava a questionar até mesmo a minha fé. Foi numa noite de oração na congregação que tudo começou a mudar. Eu havia chegado tarde, como de costume, para evitar olhares, e me sentei no último banco. O irmão que dirigia a reunião falou sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando não vemos a saída. Suas palavras me tocaram, mas eu ainda sentia um nó no peito. Quando ele pediu que os que tinham algum pedido especial se ajoelhassem, hesitei. Não queria chamar atenção, não queria que vissem minhas mãos molhadas ou minha camisa úmida. Mas algo dentro de mim me impulsionou. Com vergonha, me ajoelhei e comecei a orar em silêncio. Não foram palavras bonitas ou elaboradas. Foi um clamor do coração. Senhor, o Senhor sabe como eu sofro. Não aguento mais me sentir assim, envergonhado, diferente. Se o Senhor quiser, me cure. Mas se não for da tua vontade, me dá forças para suportar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao suor. Eu não tinha mais forças para disfarçar. Naquele momento não importava quem estava olhando. Eu precisava de Deus. De repente senti uma mão no meu ombro. Era o irmão que dirigia a reunião. Ele não disse nada, apenas orou por mim em voz baixa com uma fé que eu não tinha. Senhor Jesus, atende a este irmão. Tu conheces a sua dor. Dá-lhe alívio, dá-lhe paz. Em nome de Jesus. Sua voz era firme, cheia de convicção. E então, algo inesperado aconteceu. Uma paz indescritível encheu meu coração. Não foi uma cura instantânea, não houve um milagre visível ali mesmo. Mas foi como se Deus dissesse: eu estou aqui. Não te deixarei. Nos dias seguintes, continuei orando.
Minha mãe e alguns irmãos da igreja também intercediam por mim. Não contei a muitos, apenas aqueles em quem confiava. Mas aos poucos comecei a notar uma diferença. O suor não havia desaparecido completamente, mas estava menos intenso. As camisas não ficavam mais encharcadas em minutos. As mãos, embora ainda úmidas, não escorregavam tanto. Era uma melhora gradual, mas real. Eu me senti encorajado a continuar buscando a Deus. Foi então que numa reunião de domingão, o irmão que havia orado por mim na noite de oração se aproximou e perguntou como eu estava. Contei-lhe sobre as pequenas melhoras e ele sorriu. Deus está operando, irmão. Não desista. Continue firme na fé. Suas palavras me fortaleceram. Comecei a participar mais das reuniões, a me aproximar dos irmãos, a não ter mais tanto medo de ser julgado. Ainda havia dias difíceis, em que o suor voltava com força, mas eu já não me sentia tão desanimado. Sabia que Deus estava no controle. Um domingo à tarde, depois da reunião, enquanto conversava com alguns jovens do lado de fora da igreja, percebi algo extraordinário. Estava calor, eu estava nervoso por estar em grupo, mas meu suor estava normal. Não estava encharcado, não precisava enxugar o rosto a todo momento. Era como se meu corpo finalmente estivesse funcionando como deveria. Fiquei tão surpreso que por um momento não disse nada. Só observei minhas mãos, secas. Minha camisa, apenas levemente úmida como a de qualquer pessoa num dia quente. Era um milagre. Não um milagre barulhento com trombetas e gritos, mas um milagre silencioso, real, dado por Deus em sua infinita bondade. Naquela noite em casa, me ajoelhei ao lado da minha cama e chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Senhor, obrigado. O Senhor me ouviu. O Senhor me viu no meu sofrimento e me socorreu. Não havia palavras suficientes para expressar o que eu sentia. Minha mãe, ao me ver assim, também se ajoelhou e agradeceu a Deus comigo. Foi um momento de profunda comunhão com o Pai Celestial, um momento que nunca esquecerei. Nos dias que se seguiram, a melhora se confirmou. O suor excessivo, que por anos havia sido minha cruz, estava controlado. Não desapareceu completamente, afinal, suar é natural, mas voltou ao normal. Eu podia finalmente viver sem vergonha, sem medo de ser julgado, sem a necessidade de trocar de camisa várias vezes ao dia. Pude apertar as mãos dos irmãos sem constrangimento, participar das atividades da igreja sem me esconder, socializar com os jovens sem me sentir diferente. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não me abandonou nos momentos de dúvida, não me deixou afundar na vergonha. Ele ouviu minhas orações, as orações da minha mãe, dos irmãos da congregação. Ele operou de maneira silenciosa, mas poderosa. Não foi um caminho fácil, houve noites de choro, dias de desânimo, momentos em que pensei em desistir, mas Deus, em sua misericórdia, me sustentou. Aprendi que às vezes as respostas de Deus não vêm da maneira ou no tempo que esperamos, mas elas vêm, e quando vêm são perfeitas. Não preciso mais me esconder, não preciso mais ter medo. Deus me deu não apenas o alívio físico, mas uma renovação espiritual. Minha fé se fortaleceu, meu relacionamento com os irmãos na igreja se aprofundou, e hoje posso testemunhar: Deus é real, Ele ouve, Ele age. Às vezes ainda sinto um pouco de suor em momentos de grande nervosismo, mas é algo normal, controlável. E quando isso acontece, sorrio e agradeço, porque sei que já fui livre de algo muito pior. Deus não apenas controlou meu suor excessivo, Ele me deu de volta a minha vida social, a minha autoestima, a minha paz. Hoje sou grato por cada reunião que posso participar sem vergonha, por cada aperto de mão que posso dar sem medo, por cada momento em que posso estar entre os irmãos sem me sentir menos. E acima de tudo, sou grato por ter aprendido que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas nos promete que nunca estaremos sozinhos nelas. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por provações. Não desistam. Continuem orando, continuem confiando. Deus ouve, Deus vê, Deus age. Ele fez por mim, e pode fazer por você também. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando olho para trás, vejo como o Senhor foi me preparando mesmo antes de eu entender o que estava acontecendo. Lembro-me de uma noite em que, depois de mais um dia difícil no trabalho, cheguei em casa exausto, não só pelo cansaço físico, mas pela vergonha de ter molhado a camisa novamente durante uma apresentação. Sentei-me no sofá, peguei a Bíblia e, sem nem saber por onde começar, abri em Salmos 34. Meus olhos caíram no versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aquela palavra foi como um bálsamo. Não era uma promessa genérica,
Era uma resposta direta para o meu coração. Naquela mesma semana, durante a reunião de doutrina, o irmão que ministrava falou sobre a importância de entregarmos nossas cargas a Deus, não apenas uma vez, mas todos os dias. Ele citou Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confesso que até então eu orava pelo meu problema, mas ainda carregava o peso como se dependesse apenas de mim. Aquela mensagem foi um chamado à rendição total. Naquela noite, depois da reunião, fui ao altar e orei com lágrimas. Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Não quero mais tentar resolver sozinho. Se é da tua vontade, cura-me. Se não for, dá-me forças para suportar. Mas, acima de tudo, ensina-me a confiar em ti de verdade. Os dias seguintes não foram mágicos. O suor ainda vinha, mas algo havia mudado dentro de mim. Comecei a notar pequenas vitórias. Um dia em que o suor demorou mais a aparecer, uma conversa em que me senti mais à vontade, um momento em que mesmo suando, não me senti envergonhado. Eram sinais de que Deus estava trabalhando, mesmo que eu não visse o resultado completo ainda. Uma irmã da igreja, percebendo minha luta, aproximou-se de mim depois de um culto e disse: Irmão, eu tenho orado por você. Deus está te lapidando. E isso é sinal de que Ele tem um propósito lindo para a sua vida. Aquelas palavras me fortaleceram mais do que ela jamais imaginaria. Um domingo à tarde, depois do culto, fui convidado para participar de um grupo de jovens que se reunia para estudar a palavra e orar uns pelos outros. No início hesitei. Como eu iria sentar em um círculo, sabendo que a qualquer momento poderia começar a suar sem controle? Mas algo dentro de mim disse: vá, confie. E fui. Na primeira reunião, enquanto ouvíamos o testemunho de um irmão, senti o suor começar a surgir. Fechei os olhos e orei silenciosamente: Senhor, não me deixes desistir agora. Quando abri os olhos, vi que ninguém havia notado. E pela primeira vez em anos, senti que pertencia àquele lugar. Com o tempo, comecei a participar mais ativamente. Um dia, o irmão que liderava o grupo pediu que cada um compartilhasse uma necessidade para orarmos uns pelos outros. Quando chegou minha vez, respirei fundo e falei: Irmãos, peço que orem por mim. Há anos luto com um problema de suor excessivo que tem me impedido de viver normalmente. Mas estou aprendendo a confiar que Deus tem o controle. Ao terminar, senti um alívio imenso. Não era mais um segredo. E pela primeira vez, não me senti julgado, mas amado. As orações daquele grupo foram poderosas. Lembro-me de uma noite em que, depois de orarmos, um irmão colocou a mão no meu ombro e disse: Deus vai te libertar, irmão. Não hoje, não amanhã, mas no tempo dele. E quando isso acontecer, você vai ver que valeu cada lágrima. Aquela profecia se cumpriu. Não foi de um dia para o outro, mas gradualmente, como o nascer do sol depois de uma longa noite. O suor excessivo foi diminuindo, até que um dia percebi, já fazia semanas que não me preocupava com isso. Mas o maior milagre não foi apenas a cura física. Foi a transformação no meu coração. Antes, eu orava pedindo apenas o alívio do suor. Depois passei a orar por paciência, por fé, por um coração grato mesmo nas dificuldades. Deus não só respondeu à minha oração inicial, mas me deu muito mais, uma fé inabalável, uma dependência total dele e um amor pela sua igreja que eu não conhecia antes. Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova, seja física, emocional ou espiritual, me aproximo e digo: eu sei como é, mas Deus é fiel. Ele não nos abandona. E compartilho minha história não para me glorificar, mas para que outros saibam que Deus ainda opera milagres. Não são milagres barulhentos, nem sempre visíveis aos olhos do mundo, mas são reais. São as pequenas vitórias do dia a dia, a paz que substitui a ansiedade, a coragem que vem no lugar do medo. Uma vez, um jovem da igreja me procurou depois de um culto e disse, com voz trêmula: Irmão, eu tenho vergonha de contar, mas tenho um problema que me envergonha muito. Não sei se Deus pode me ajudar. Olhei para ele e sorri, porque vi meu próprio reflexo naquele rosto. Contei minha história e ele chorou. Depois, oramos juntos. Semanas depois, ele veio me agradecer: Deus está me libertando. Não estou curado ainda, mas agora sei que não estou sozinho. Isso é o que a igreja é, um lugar onde carregamos os fardos uns dos outros, onde choramos juntos, oramos juntos e celebramos as vitórias juntos. Não é um lugar para perfeitos, mas para aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. E foi nesse lugar, entre irmãos que me amaram mesmo nas minhas fraquezas, que Deus me curou. Às vezes, ainda me pego pensando: e se o suor voltar? Mas então me lembro das palavras do Senhor em Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não importa o que venha pela frente, sei que Ele está comigo.
E isso é suficiente. Hoje, quando estou em uma reunião e sinto o calor, ou quando estou nervoso e o suor começa a aparecer levemente, não entro mais em pânico. Em vez disso, agradeço. Porque aquele suor não é mais um sinal de derrota, mas uma lembrança de como Deus me tirou do fundo do poço e me colocou em lugar seguro. É um lembrete de que mesmo nas coisas pequenas, Ele está no controle. E quando as pessoas me perguntam como superei isso, não falo de remédios, não falo de técnicas. Falo de oração. Falo de uma igreja que me sustentou. Falo de um Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Porque no final das contas não foi a medicina, não foi a ciência, não foram os esforços humanos que me libertaram. Foi a mão poderosa de Deus, movida pelas orações de um povo que acredita no poder dele. Que este testemunho não seja apenas uma história de cura, mas um chamado à confiança. Deus não mudou. Ele ainda opera. Ele ainda ouve. Ele ainda responde. Talvez não da maneira que esperamos, talvez não no tempo que desejamos, mas Ele age. E quando Ele age, faz tudo perfeito. Por isso, hoje, não só agradeço pela cura, mas pela prova. Porque foi através dela que aprendi a depender dele de verdade. Foi através dela que conheci o amor dos irmãos de uma maneira que nunca teria conhecido. Foi através dela que minha fé deixou de ser apenas uma crença e se tornou uma experiência viva. Que cada um que ler estas palavras saiba, não importa quão grande seja a sua luta, Deus é maior. Não importa quão profunda seja a sua dor, Ele está perto. Não importa quão impossível pareça a sua situação, para Deus, nada é impossível. Basta confiar, basta persistir, basta crer. E quando a vitória vier, e ela virá, não se esqueça de voltar e contar aos outros. Porque o milagre não é só para você. É para que muitos vejam, creiam e glorifiquem ao nosso Deus. A Ele que é fiel, que é poderoso, que é misericordioso, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.